Ocultismo. Bom, só de ouvir essa palavra, muita gente já fica com o pé atrás, né? Ela carrega um ar de mistério, de coisa proibida. Mas o que ela significa de verdade? Hoje, a gente vai tentar acender uma luz nesse tema que fascina e intriga a humanidade há séculos. Então vamos direto ao ponto. O que é que se esconde por trás da palavra ocultismo? Para muita gente, vem à mente imagens de rituais estranhos, símbolos que ninguém entende, um conhecimento meio perigoso. Mas será que é só isso mesmo? Vamos investigar. E a primeira pista, olha só, está na própria palavra. Ocultismo vem lá do latim de occultus. E sabe o que significa? É bem simples: escondido ou secreto. Então, a ideia central aqui é a de um conhecimento que não está na superfície, que não é óbvio, um conhecimento que precisa ser buscado. E aqui a gente já encontra uma divisão fundamental. De um lado, temos o conhecimento que a ciência busca, aquilo que a gente pode medir, pesar, testar, o mensurável. Do outro lado, o ocultismo se dedica ao que a gente poderia chamar de conhecimento do paranormal, ou seja, o estudo de uma realidade espiritual que supostamente estaria além da nossa razão e dos nossos instrumentos. São dois caminhos bem diferentes. E agora um ponto-chave para a gente não se confundir. Ocultismo não é uma religião. Não é como o cristianismo ou o budismo. É melhor pensar nele como um grande termo guarda-chuva que abriga um corpo imenso de doutrinas, de filosofias, de práticas que se dedicam a esse tal conhecimento oculto. Para algumas dessas tradições, aliás, seria dessa fonte que teriam saído todas as religiões e filosofias que a gente conhece. Para entender melhor essa história toda, a gente precisa viajar no tempo. Vamos voltar lá para as origens, para as tradições antigas que formaram a base de tudo que a gente chama de pensamento ocultista. Essa linha do tempo ajuda a gente a se situar. As raízes mais profundas apontam lá para o Egito Antigo, para o Hermetismo, uma filosofia super antiga. Depois, damos um salto para a Idade Média, um período em que a alquimia e a cabala floresceram, principalmente na Europa. E aí, chegamos no século XIX, que foi um momento crucial, uma espécie de renascimento, quando tudo isso foi reorganizado e apresentado para o mundo moderno. Dentro desse universo gigantesco, a gente encontra alguns pilares, umas bases que sustentam quase tudo. O primeiro, e com certeza o mais famoso, é a magia. A ideia aqui é o estudo e a aplicação de forças da natureza que a ciência convencional não reconhece ou não consegue explicar. O segundo pilar é a alquimia. Quase todo mundo associa a alquimia com a ideia de transformar chumbo em ouro, né? Mas para os ocultistas, isso era só a parte de fora. A verdadeira alquimia era interna, uma metáfora para o processo de transformar a si mesmo, de purificar o espírito. E o terceiro pilar é a cabala. Ela nasceu como uma tradição mística dentro do judaísmo, com um sistema super complexo de símbolos, letras, números, e ela acabou tendo uma influência gigantesca no ocultismo ocidental, servindo como uma espécie de mapa do universo. Agora vamos focar nesse momento de virada. O século XIX foi realmente um divisor de águas. Foi quando essas correntes antigas, que estavam meio adormecidas, foram redescobertas, estudadas e organizadas de um jeito novo, dando origem ao que a gente conhece hoje como ocultismo moderno. E uma figura central nesse renascimento foi um francês chamado Eliphas Lévy. Ele foi, digamos, o grande arquiteto do ocultismo moderno. Foi ele que pegou a magia, a alquimia, a cabala e juntou tudo num sistema mais coeso, mais prático. E tem mais. Aquela imagem famosa de Baphomet que todo mundo conhece e muitas vezes associa com algo demoníaco, foi Lévy quem a desenhou para o seu livro. Mas olha que interessante. Na visão dele, a figura não tinha nada a ver com o diabo. Era um símbolo do equilíbrio do universo, da união dos opostos. Na mesma época, outra figura de peso enorme foi Helena Blavatsky. Ela fundou um movimento chamado Teosofia, que tinha uma proposta bem audaciosa: tentar sintetizar, unir numa coisa só, a filosofia, a religião e a ciência, buscando uma sabedoria ancestral que estaria na base de tudo. E a gente não pode de jeito nenhum esquecer da ordem hermética da Aurora Dourada. Pensa numa sociedade secreta britânica que foi assim o epicentro do ressurgimento da magia. Com rituais complexos, a influência dela foi tão grande que quase todo ocultista importante que veio depois, de alguma forma, passou por lá ou foi influenciado por ela. E essa chama não se apagou.
No século XX, essas ideias continuaram a evoluir. Novas figuras surgiram e levaram o ocultismo para direções completamente novas, às vezes bem radicais. E quando a gente fala de século XX, um nome se destaca de todos os outros: Aleister Crowley. Sem dúvida nenhuma, um dos ocultistas mais influentes e também um dos mais controversos da história. O legado dele é sentido até hoje. A grande obra de Crowley foi ter criado um sistema filosófico e mágico completo, que ele chamou de Telema. E a Telema não ficou só no papel. Ela se tornou a base, a inspiração para inúmeras escolas e ordens mágicas que surgiram depois dele em todo o mundo. E o mais curioso é ver como a influência do ocultismo se espalhou para muito além desses círculos mais fechados. Olha só essa lista, que eclética. A gente tem, claro, os praticantes, como Crowley e Blavatsky, mas aí aparece o poeta Fernando Pessoa, cuja obra é cheia de simbolismo, o Jimmy Page, guitarrista do Led Zeppelin, que era fascinado por Crowley, e até John Dee, um estudioso lá da Renascença. Isso mostra como essa busca por algo além atravessa séculos e áreas completamente diferentes. Isso tudo nos traz para os dias de hoje. Como é que essas tradições tão antigas que vêm lá do Egito conseguem sobreviver no nosso mundo super tecnológico e científico? Bem, a busca continua. Atualmente, esse conhecimento ocultista é preservado e passado adiante principalmente dentro de sociedades secretas, irmandades e ordens. E a entrada nesses grupos quase sempre acontece por meio de um ritual de iniciação, que é um ato cheio de simbolismo, representando uma morte para a vida antiga e um renascimento para uma nova perspectiva. Então, no final das contas, se a gente conseguir tirar todos os mitos, os medos e os preconceitos, o que é o ocultismo na sua essência? Ele representa uma busca contínua por um tipo de conhecimento que vai além do mundo físico, que transcende aquilo que a ciência pode medir. É uma exploração da mente e do espírito. E para a gente encerrar, fica essa pergunta no ar. Numa era dominada pela ciência, onde a gente tem acesso a tanta informação, por que essa busca por um conhecimento que está escondido, que vai além do que a gente pode medir, ainda continua tão forte, tão presente? A resposta para isso talvez diga muito sobre a nossa própria natureza.